prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deus abençoe você que já está aí comigo. Paz do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos estar falando hoje sobre a edificação da imagem da besta. Amém, queridos? Nós vamos estar orando. Quero dar bem-vindo a você que já está comigo. Vamos orar para aproveitarmos bem o nosso tempo. Tá aí, pastor Wesley, Deus abençoe. E você que já está comigo, vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para essa transmissão. Que o povo de Deus seja abençoado e edificado. Amém? Vamos orar. Está aí a nossa irmã, José Maria Santos. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe, pastor Wesley também. Vamos clamar. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia de paz que passamos e agora, Pai, entrando na tua presença, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa transmissão, abençoe os teus filhos que vão estar conosco. Tu sabes o quanto cada um precisa de ti. Abençoe esse estudo, que seja edificante e que de fato o teu povo seja abençoado, preparado e despertado para o momento que estamos vivendo. Oramos também pelo nosso caderno de oração, por todos os pedidos que ali estão, Pai, que sejam grandemente abençoados, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa da tua intervenção. Nós oramos entregando as tuas mãos, Pai, como lembramos do teu servo, pastor Jurandir de Ribeira. Abençoa o teu servo, dá força a ele, a sua esposa, a irmã Vera,
e que ali os teus filhos possam ser abençoados agora com um companheiro que está em observação. Abençoa ele, cura, Pai, liberta ele de qualquer mal, como também todos os pedidos do nosso caderno pedimos atender, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, entregamos nas tuas mãos, pela tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Lembrando daquele país, Ucrânia, que está lá vivendo momentos difíceis, entregamos também nas tuas mãos, Pai. Agora abençoa essa transmissão, que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. É a oração que fazemos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe vocês todos que estão chegando aí já. Não li o nome de todos, né? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Maria Prado está aí. Eita, tá bom. Seja bem-vindo vocês todos, né? Está aí também. Eu não consigo ler daqui. Chegar mais perto. Irmã Beto. Peraí, Beto Regiane. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém, amado. Deus abençoe a todos. Vamos abrir o nosso trabalho cantando o hino 401 da nossa harpa. Amém? Um abraço do pastor Gênesis a todos vocês que já estão aí, né? Agora eu estou lendo, é Beto Regiane. Agora eu consegui ler. Deus abençoe, bem-vindo. 401 da nossa harpa. Vamos louvar o Senhor. Abrir o nosso culto com esse louvor. Amém? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo está sempre alerta, breve Jesus voltará. Breve virá. Débora Menezes, um abraço, querido. Um abraço no Mateus. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Nossa Cristina querida, bem-vinda. O coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Nas suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Amém, amados? Breve Jesus voltará. Os sinais estão aí, não é? Estejamos preparados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero estar avisando os irmãos, não é, que nós já estaremos iniciando o nosso estudo. Nós paramos na quinta-feira próxima passada e ficamos de hoje falar sobre a edificação da besta, né? Como é que ela vai e como ela está sendo já preparada, não é? E é isso que nós estaremos apresentando hoje. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor, não é? A edificação da imagem da besta. Nós, quando estudamos o livro de Apocalipse, nós sabemos que no livro de Apocalipse a linguagem ali é uma linguagem simbólica, não é? Então vamos entender como essa besta está sendo edificada.
não é? Há poucos tempos foi feita uma imagem, não é? Eles precisavam lá, a ONU precisava de uma figura representativa lá, não é? Então a estátua na Praça da ONU tem a semelhança de uma besta descrita no Apocalipse. Está lá essa imagem, não é? Uma estátua de madeira feita por artesãos mexicanos, que foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova York, tem chamado a atenção de pessoas, principalmente evangélicos, pelo fato do monumento guardião da paz e segurança internacional ter a semelhança de uma besta. Né? Alguém perguntou a um arqueólogo, um homem de Deus, conhecedor das Escrituras, se aquilo seria besta. Vamos entender, né, dentro desse estudo. Pastor Elcio Santana, bem-vindo, querido, paz do Senhor. O que é, como é que essa besta está sendo já edificada, que é a nossa meditação de hoje. A edificação da imagem da besta. Aqui nós temos um senhor chamado Torres, diz acertadamente, não vemos hoje em dia que esta imagem já está sendo edificada em nação após nação na terra, pelo poder da propaganda e com mentiras? Já não ouvimos a voz rouca da besta clamando e gritando nos meios de comunicações modernas? Não temos lido suas vanglórias e ameaças nas páginas da imprensa mundial? Irmãos, tudo que pode ser feito sem Jesus Cristo é um caminho para a incredulidade e dar forma à maldade, ao orgulho e ao egoísmo humano. O tempo todo o mal latente no mundo está estabelecendo sua imagem e deixando suas impressões sobre as pessoas e mentes e atos dos homens. Porque quando você tira Deus do cenário, você abre exatamente espaço para o anticristo, não é? Porque tudo que ele faz e tem feito é procurar tirar, não é, a visão das coisas de Deus. É tanto que este livro chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, em muitos países elas foram tiradas da escola, inclusive no Brasil, não é, dando lugar a outros documentos. Enfim, a pessoa de Cristo está sendo apagada. Clara Costa, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Como nós lemos lá no livro de Salmos, o salmista definiu acertadamente esse procedimento. Disse o nécio no seu coração, não a Deus, não é? Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Está lá no Salmo 14, dos versos 1 ao 3. Agora é a nossa missão. Caberá à Igreja de Jesus Cristo manter a chama da fé, pois recebeu a missão de ser o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Os cristãos têm que estar proclamando essa verdade, mantendo esse livro com o seu valor real. Porque ainda que alguns digam que é um livro que não diz nada, não tem nada a ver para eles, Bíblia é um livro religioso, é a palavra de Deus, que se cumpre sem cair um jota, um tio. Enfim, essa palavra está se cumprindo. Mas os homens preferem não dar ouvido às coisas de Deus. Eusírio Osias, bem-vinda, Pai do Senhor, irmãos. Então, cabe nós, a igreja, pregar essa palavra e viver essa palavra também. Porque muitas das vezes pregamos mais o evangelho praticando a palavra do que até falando. Mas a palavra de Jesus com respeito à sua volta é preocupante. Olha a pergunta que ele vai fazer para nós lá em Lucas 18, no verso 8, parte B. Não é que está? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque o que é que produz fé nas pessoas? Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Vamos conhecer aqui a paciência de Deus com o povo escolhido. Aqui, quando refere-se ao povo escolhido, biblicamente falando, refere-se aos judeus. Vamos lá.
milênios já se passaram e não sabemos quanto tempo ainda se passará, enquanto a paciência de Deus tolera a rejeição do seu povo escolhido. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Como um sono que precisa ser despertado para uma realidade que tem custado muito caro para o povo que for escolhido entre todos os povos da terra. É assim que está escrito, porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Está lá em Deuteronômio 7,6. Como um amanhecer que traz novas esperanças para um povo, esse despertamento acontecerá no rompimento do anticristo com o povo escolhido. Está lá em Daniel 9:27. Ele fará um concerto com muitos por uma semana, que são 7 anos. Na metade da semana, então, ele vai quebrar o concerto e o povo vai despertar. Neste momento, eles que durante 2 milênios recusaram aceitar o humilde carpinteiro de Nazaré como Messias, não obstante os evidentes benefícios concedidos a toda a humanidade por este carpinteiro, Jesus de Nazaré, pois o próprio Jesus foi quem afirmou: eu vim em meu nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente a este vocês vão receber. Está lá em João 5,43. É de consenso teológico que Jesus se referia ao anticristo nessa citação. Os judeus o aceitarão e só despertarão quando for quebrado o concerto com eles. Quando, decepcionados com o anticristo, voltarão os olhos para o único que os poderá ajudar. Talvez, não é, como o torcedor que fica por longos anos aguardando a vitória do seu esporte para o qual torce, ainda que enfrentando decepções sobre decepções, sem contudo perder as esperanças, este povo milenar vai finalmente soltar a plenos pulmões esta frase que já está contida há tanto tempo: bendito que vem em nome do Senhor. Essa vai ser como se fosse uma senha. Quando eles disserem isso, vai romper com tudo que os separava do Senhor Jesus. Nem estáis Anza Fernandes, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Rosana Santos, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Não é? Bendito que vem em nome do Senhor. Assim, Jesus falou: portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Continua o Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu li Mateus 23, 34 a 39, é como se fosse uma senha. Eles vão fazer essa declaração e neste momento o Senhor virá em socorro deles. Como o pai que ansioso aguardava a volta do filho pródigo, desviado lá da história de Lucas 15, 11 a 32, como a palavra dada a Moisés quando foi libertar o seu povo do Egito, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Está lá em Êxodo 5, 22. Assim Jesus espera ouvir a voz dos remanescentes do seu povo escolhido: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando esse clamor chegar aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo, Israel estará passando pelo clímax da tribulação. Em Romanos 11, 33 a 36, descreve-se os atributos e propósitos de Deus numa doxologia apostólica. Primeiro,
na riqueza da sua sabedoria e conhecimento, ele criou e ofereceu o plano da justificação pela fé, incluindo assim os gentios. 2. Os judeus, sem nada de justiça própria para oferecer, também podem confiar que Deus não faltará com a sua promessa. Em Apocalipse 7, descreve com riquezas de detalhes um acontecimento extraordinário entre Deus e o seu povo escolhido. 4 cantos da terra simbolizam os 4 pontos cardeais da bússola norte, sul, leste e oeste. Uma cobertura completa do planeta em que vivemos, com aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, incluindo a massa de água e terra seca. Aqui representa de onde surgem ventos que representam a ira de Deus, irresistivelmente derramada na terra inteira. Mas antes, Deus manda assinalar o seu povo escolhido, atendendo o seu clamor. A finalidade da tribulação é a salvação dos homens. Deus vai sacudir a humanidade para aqueles que vão acordarem, e então ele os redimir, porque essa é a sua promessa. Cada ato de Deus realizado da história visa a redenção dos pecadores. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que eles se convertam dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel 18, 23. Cada calamidade, cada desgraça que se abater sobre os homens, além de servir para mostrar o poder vingador de Deus, terá também a finalidade de fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. O desejo de Deus é que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Como profetizou Abacuque, na ira lembra-te da misericórdia, está lá em Abacuque 3, 22. Uma vez que estas, conforme Jeremias, não tem fim, está lá em Lamentações 3, 22. Portanto, mesmo na tribulação, quando Deus irá fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disserem contra ele, está lá em Judas 15, ele não deixará de ser Pai amoroso e misericordioso, que estará de braços abertos para receber aqueles que sinceramente arrependerem-se dos seus pecados e voltarem-se para ele, uma vez que, na verdade, esta será a principal finalidade da tribulação, apressar. O Senhor está terminando esse tempo dele tolerar o ímpio nos seus pecados. Amém. Marina Dantas, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Um abraço do meu amigo aí, Rivaldo. Como será então a conversão de toda a nação de Israel? Coisa linda, irmãos, é isso aqui. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus nunca rejeitou o seu povo, está lá em Romanos 9:1. Lembrou o apóstolo, ainda que deles é a adoção de filhos e a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Lá em Romanos capítulo 9:4, conclui o apóstolo, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
Qual é a visão de Deus? Qual é o desejo de Deus? Porque aquele versículo que nós sempre lemos e repetimos, de João 3,16, porque Deus amou o mundo, incluindo todas as criaturas. Ele morreu para salvar todas as criaturas. Bem verdade que a posse da salvação está através do crer, não é? Se creres, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alguém já disse, irmão, isso quer dizer que se uma pessoa crê, toda a família é salva? Toda a família pode ser salva, mas tem que crer. Como os judeus, ele é um povo escolhido, mas só são salvos aqueles que creem. Vamos lá, eu fiz, na época que escrevi esse livro, eu fiz um levantamento da população de Israel. Obviamente isso aqui foi na data, né? Tá aí. População de Israel no século 21, 6,9 milhões de habitantes, estatística de dezembro de 2008, que foi quando eu escrevi o livro, no site da internet. Por conta da imigração constante de judeus de todas as partes do mundo para sua terra, este número é atualizado constantemente. Fica claro que os judeus só se salvarão se crerem em Jesus, como muitos têm feito. Está lá em 4 de Atos 12. Não há outro nome em que possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. É emocionante descobrirmos o plano de Deus para o povo judeu. Os que tiverem aceitado Jesus como Messias prometido e como seu Salvador pessoal entrarão na Os que não tiverem aceitado Jesus como Messias prometido e como seu Salvador pessoal entrarão na tribulação, o que acontecerá com praticamente toda a nação de Israel. Agora eu estou me referindo à nação, todo o povo. Na tribulação, os judeus farão um concerto com o anticristo, está lá em Daniel 9:27, farão um concerto com muitos por uma semana, né? Quando o anticristo quebrar o concerto com os judeus, a perseguição que desencadeará contra eles será tão intensa que, conforme Zacarias capítulo 13, versículo 8, 2/3 deles serão extintos. Em cada 3 judeus, 2 serão mortos, só vai sobrar um. Já imaginaram? Naquela ocasião é que se cumprirão as palavras de Jesus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos judeus, serão abreviados aqueles dias. Está lá em Mateus 24:22. Notemos que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Ora, os escolhidos aqui citados são os judeus. Está no Salmo 105:6. Assim, podemos crer que os 7 anos inicialmente programados para a grande tribulação serão de alguma forma abreviados e Jesus voltará mais cedo para destruir o anticristo e o falso profeta, salvando os judeus das suas garras. Nesta ocasião acontecerão 3 coisas. Presta atenção aí, queridos. 3 coisas vão acontecer. Primeiro, a salvação de toda a nação de Israel. 1/3 vai sobrar. Agora imagine quantos milhões serão, mas 1/3 vai sobrar. E esse terço, então, porque os 2/3 serão dizimados pelo anticristo. Então, eu continuo, não é? 1/3, né? Irmãos, eu repito, porque não quero que ignoreis este mistério, porque não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. 2. Haverá um derramamento do Espírito Santo para os judeus. Olha que coisa interessante aqui, queridos. Deixa eu ver aí, tá? Cláudia Cople, ô minha querida sobrinha, um abraço. Meu Deus, um abraço a vocês todos aí, Manuel, na sua família, Carol, esposa, filhinha. Vocês estão nas nossas orações. Jesus abençoe, viu? Olha só que coisa interessante, não é? Porque nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado, está lá no capítulo 12, mas ali ele foi derramado. Mas veja que não foi completado toda a frase. Vamos aprender hoje?
E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei, olha só o que não cumpriu naquela data, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, naquele derramamento não aconteceu, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que está atrelado à vinda do dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, vai haver um derramamento, porque o Espírito Santo veio para uma missão com a igreja. O outro Consolador subiu com a igreja. Agora, quando diz subir, uma forma de explicação, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onipresente, ele está em todos os lugares, mesmo aqui na terra. Quem é que vai usar as duas testemunhas nesse período, do primeiro período, nos primeiros 3 anos e meio? É o Espírito Santo que vai usar as duas testemunhas, que vai fazer essas conversões em massa. O Espírito Santo nunca vai abandoná-los. Aqui, ele nunca deixou de estar por aqui, ele sempre vai estar. E aonde houver uma vida de coração aberto, o Espírito Santo estará trabalhando nele, porque ele vai usar as duas testemunhas. Elas não vão ser pessoas dotadas de poder, independente da ação do Espírito Santo. Então vamos entender isso aí, né? Essa é uma forma da igreja sobe, a missão com a igreja encerra. Mas agora eu estou falando de um derramamento sobre a nação judaica, que eles vão fazer um trabalho tremendo e vão ganhar muitas almas para Jesus. Haja visto o texto que está lá, né? Quem são esses? A grande multidão que vai estar diante do trono. Vieram da grande tribulação. Haverá salvação em massa na grande tribulação. Mas deixa eu continuar aqui. Uma vez que essa profecia teve um cumprimento parcial, como registra Atos 2, 19 e 20, presta atenção aqui, né? E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Creio que o complemento dessa promessa está reservado para esse tempo. Ruth Soares, bem-vindo, querida, paz do Senhor. Um abraço da Isabela, Luiz, aí, Deus abençoe, viu? Vamos lá, eu disse já o segundo, vamos para o terceiro. A vinda de todos os judeus para a Palestina, vinda de todas as regiões da terra, várias profecias mostram que os judeus nunca, mas nunca mesmo virão de toda a Palestina, a não ser nessa ocasião, que é também a vinda de Jesus à terra. Está lá em Zacarias 14, 4, 5, Ezequiel 20, 41 e 42, depois 28, depois 25, 26, e aqui vários textos. Então, aí nós estamos dando uma ideia, porque como é que será a imagem sendo edificada? Ela estará sendo edificada tirando o Senhor das vidas das pessoas, não é? Apagando a memória, e aí vai preparando o mundo para que então a besta possa ter a sua aceitação, não é? Aí você diz, mas será que os crentes estarão aceitando? Meu irmão, não haverá crente aqui, o Senhor vai arrebatar, vão ficar aqui todos que não aceitaram o Senhor, na maioria judeus, mas gentios também, claro, né? Vamos conhecer um pouquinho de Israel ontem, hoje e amanhã, amém? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Veja bem que aqui é uma comparação de tudo que aconteceu com a nação de Israel, com o povo judeu, dando exemplo para nós outros. Está lá em 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tudo o que aconteceu com Israel foi escrito para servir de exortação à igreja de Jesus. Vamos conhecer o Israel ontem. A eleição e escolha de Israel aconteceu única e exclusivamente pela vontade de Deus, não é? Então vamos lá.
porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus, aqui tratando-se da nação de Israel. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Está lá em Deuteronômio 7, 6 a 8. Era um povo que tinha uma promessa. Você tem promessa? Nós temos promessa. A promessa que Jesus nos fez é que ele nos levaria para perto dele, ele ia nos arrancar deste mundo que já está ruim, mas na tribulação vai ficar muito pior, porque a tribulação é dito, nunca houve o que vai acontecer na tribulação. Então vamos lá, Deus em sua sabedoria e onisciência escolheu justamente esse pequeno povo, ele o libertou com mão poderosa da escravidão do Egito. Em nome do Senhor, Moisés disse a Faraó, deixa ir o meu povo para que ele sirva. Está lá em Êxodo 9:1. Por isso, ele lhe deu também sua palavra no Sinai. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Está lá em Êxodo 19:4. A tarefa primordial de Israel era ouvir a palavra de Deus para poder fazer sua vontade. Então Deus falou todas essas palavras, ouve, ó Israel, Deuteronômio 6:4. Com que finalidade fomos escolhidos? Por que fomos escolhidos? Vamos lá. Encontramos resposta em 1 Tessalonicenses 1:9 e 10. Está lá. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus e para aguardardes dos céus o seu Filho. Do correto servir faz parte o correto ouvir. Por essa razão, é tão importante ler diariamente a palavra de Deus, pois através dela o Senhor fala aos nossos corações e por meio da oração nós falamos com Ele. Se a palavra não tem a maior prioridade para nós, então Jesus Cristo também não ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. E corremos o grande risco de nos tornarmos escravos do espírito de nossa época, o espírito que opera nos nossos dias. A palavra de Deus também precisa ter a mais absoluta primazia nas famílias dos crentes. É a palavra que governa a sua casa, sua mulher, seus filhos, sua vida. É muito importante isso, né? Então está aqui, a palavra de Deus também precisa ter a mais absoluta primazia nas famílias dos crentes. Deus disse a Israel, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Está lá em Deuteronômio 6 a 7. De que maneira nossos filhos poderão defender-se e ser vitoriosos diante das influências da época em que vivemos, se em seus pensamentos, em suas mentes, não estiver gravada a palavra de Deus? Não esqueça de Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que ele deve de andar. Hoje é muito difícil, não está fácil, não. É internet, é celular, tablet, tá? A criança chegou, já pega, já nasce, já está interessado, já sabe ver. Então nós temos que pedir graça a Deus. Hoje eu estava mandando para todo o ministério, para os pastores, né, a importância do jejum, né? Como precisamos de buscar, jejuar, falar com Deus, porque há muitas coisas que só a intervenção do Espírito Santo nas vidas é que elas vão despertar para as coisas de Deus. Vamos lá. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo dá forças para enfrentar o espírito que domina o mundo ao nosso redor. Cada um de nossos filhos precisa, porém, tomar sua própria decisão de obedecer a palavra de Deus. Não esqueça que vai ter uma época que os filhos serão autodomínio, mas há um momento que você precisa cuidar do seu filho.
ele está debaixo da sua responsabilidade, não é? Porque hoje você ainda pode dizer, meu filho, está na hora de ir para a igreja. Porque vai ter um dia que você dizer, não, mas eu não vou para a igreja, eu vou para outro lugar. Hoje você tem que pegar isso, não, você vai comigo para a casa de Deus. Porque há muitas vozes neste mundo. E as vozes malignas é desviar a nossa família, é desviar os nossos filhos da palavra de Deus. Em Ezequiel 36, temos diante de nós o Israel de ontem, de hoje e de amanhã. No versículo 16 está escrito, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus falou pessoalmente a Ezequiel. Também nós fazemos bem em dar atenção a essas palavras. Continuamos lendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. E como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que contaminaram. Versos 17 e 18. Israel havia sido eleito e escolhido para seguir pelo caminho indicado pelo Senhor, mas ele andou por seus próprios caminhos e fez aquilo que achava certo, segundo o seu raciocínio humano. Os israelitas colocaram-se acima da palavra de Deus e não queriam diferenciar-se dos povos vizinhos. Por isso também adotaram os ídolos estranhos, mesmo sabendo que deveriam servir somente a Deus. Seus pensamentos são expressos de uma maneira muito clara nos dias de Samuel. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como em todas as nações. Está lá em 1 Samuel 8,5. Essa foi e continua sendo até os dias de hoje a grande tragédia de Israel. Eles tinham um sistema teocrático, era Deus que governava, Deus se manifestava, Deus falava, Deus entrava nas batalhas deles e eles tinham vitória com qualquer número de soldados, desequipados, sem o equipamento de guerra, mas era o Senhor que descia para as batalhas deles e vencia. Mas eles preferiram ter nas suas mãos o domínio e passaram a ser derrotados. Querido, como cristãos renascidos, aleluia, somos chamados, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 de Pedro 2,9. Essa é a razão por que não podemos abrir-nos para o Espírito que domina tudo ao nosso redor e caracteriza a época em que vivemos. Pelo contrário, para nós vale o que está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis, esse conformeis que não dá forma, né, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se bem que, por terem recebido o Espírito Santo, os crentes da nova aliança poderiam evitar os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no passado. Muitos acabam caindo neles. Com muita facilidade, a vontade de Deus é ignorada e deixada de lado. Mesmo nos trabalhos da igreja, muitos deixam-se nortear por aquilo que está de acordo com a razão humana ou combina mais com os sentimentos e as emoções, ao invés de se manterem firmes nas diretrizes claras da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Com todo o seu ativismo, o que muitos cristãos buscam é satisfazer o próprio eu. Por essa razão, Jesus diz palavras muito duras sobre as atividades religiosas meramente humanas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Na vida de um cristão neotestamentário, ainda podem existir ídolos, como aqueles que o povo de Israel adorava. Infelizmente, sim. Tudo aquilo que amamos mais do que Jesus Cristo, tudo que tem valor superior a Ele em nossa vida, torna-se um ídolo. Os ídolos
em nossas vidas podem ser nossos pais, nosso marido, esposa, filhos. Será que não devemos amá-los? É claro que sim, mas somente depois que Jesus estiver ocupado o primeiro lugar em nosso coração, poderemos amar nossos pais, nossa esposa, esposo, nossos filhos da maneira correta. É dele que vem a graça para nós amarmos com perfeição. Uma bela casa, um automóvel novo, uma conta bancária poupuda e muitas outras coisas podem tornar-se ídolo para nós. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Está lá no verso 24. Uma coisa exclui a outra, mas o ídolo mais difundido entre os crentes é a vontade própria. E quando ela domina, o ídolo está sentado no trono. Dizia o nosso saudoso pastor Ernesto Miller, no coração do homem existe um trono e uma cruz. Se você estiver no trono, Jesus está na cruz. Se você, aleluia, estiver na cruz, Jesus estará no trono, governando a sua vida. Como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo, aleluia, vivo não mais eu, aleluia, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, o povo de Israel deixou exemplo para nós, que luta como nação. Eles só vão experimentar a glória de Deus quando já estiver no fragor da batalha da grande tribulação. Glorificado é o nome do Senhor. Está aí muitas pessoas, né? Louvado é o Senhor. Neide Lima, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês são todos bem-vindos. Desculpe que eu não falei os vossos nomes. Eu já estou encerrando. Vou ter que dar uma parada agora, não é? E vamos continuar no próximo dia 14. Não é? Quero só dar um pequeno trailer, né? Todas as coisas passam a girar em torno dele. Todos têm de fazer o que eu quero e o que agrada a mim. Entretanto, não existe vida mais feliz, mais cheia de satisfação do que quando buscamos exclusivamente a vontade de Deus. Se a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é aquilo que Ele planejou para você, planejou para mim, planejou para nós sermos felizes, porque Ele quer a nossa felicidade. Queridos, eu estou encerrando, volto no dia 14 para continuar. Ainda tem muito a nos prepararmos. Mas, pastor, o senhor ia falar sobre a edificação da imagem da besta. Está sendo edificada, queridos. É tirar Jesus do contexto e deixar o campo aberto para o anticristo dominar. É o que está acontecendo. Está tudo sendo preparado, não é? E o que nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos materialistas, né? E como diz o texto de Romanos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque esse mundo jaz no maligno e tudo está sendo preparado, né? De modo que quando o inimigo chegar, quando o bicho chegar, ele vai dominar, e ele está chegando, mas Jesus vai arrebatar a sua igreja, amém, queridos? Mas não esqueça, não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Tem que deixar Jesus dominar, dirigir a sua vida e você buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto, amém? Eu já estou encerrando, quero te convidar para hoje, de 15 para meia-noite a meia-noite e 30, você está com o nosso querido pastor Elci Santana, Maria do Socorro, amém? Bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Né? E amanhã pela manhã, você já sabe, nós temos o pastor Wesley com a primeira hora e vai naquela sucessão, não é isso? Louvado Deus Senhor. Mas eu também quero convidar vocês para no sábado estar conosco. Nós estamos nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja no Parque Paulistano. Vai acontecer agora no sábado, às 18 horas. O dia está cheio, vocês vão ouvir aí
a minha chamada, né? Mas eu estou convidando vocês, vai ser no sábado, amém? E o pastor Gênesis volta no domingo com a escola bíblica, não é? Que nós estamos estudando no próximo domingo, o capítulo 12, né? Tem muito a nos ensinar e eu creio que você vai ser muito abençoado na nossa escola no próximo domingo. Deixa eu ver, outro dia eu falei o capítulo errado, né? Mas não estou falando, não, é 12 mesmo. Capítulo 12, há muito material para nós. No domingo o pastor Gênesis estará aqui com vocês, até lá agora. Eu vou lá encerrando, um abraço, né? Dá um abraço no Mateus aí, Débora Menezes. Dá um abraço desse nosso povo todo de Guapimirim. Amém? Deus abençoe a todos que estão comigo nessa live, aqueles que vão assistir amanhã com uma mensagem matutina, que vão assistir depois também, está lá no nosso Facebook. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos nos preparar, não é? Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Eu vou orar, entregando vocês nas mãos do Senhor e volto no domingo, exatamente às 9 horas da manhã, estudando o capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Amém? Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de estar meditando com o teu povo na tua palavra, Pai. Abençoe todos que estão comigo agora, neste culto, nesta live, aqueles que vão estar pela manhã com uma mensagem matutina, e que o teu povo seja despertado, Pai, que possamos nos preparar para o arrebatamento, porque cremos piamente que o Senhor vai tirar a sua igreja antes que comece, como está na tua palavra, que ele também só vai começar quando o Senhor retirar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Prepara o teu povo. Todos que estão comigo, se algum pedido foi feito aí, colocado, eu já estou intercedendo por esse pedido. Outros que serão colocados também, eu já estou te apresentando, Pai. Abençoe todos os teus filhos e prepara-nos para logo mais, a 15 para meia-noite, à 00:30, estarmos com o pastor Ilci Santana em uma audiência com você e Deus, Pai. Continua abençoando o teu servo, também o pastor Wesley na primeira hora e todas essas nossas programações. Também nos prepara para sábado, estamos comemorando o aniversário da tua igreja no Parque Paulistano, Pai. Abençoa o presbítero Rinaldo, que pastoreia a tua igreja ali, e entregamos nas tuas mãos. Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos, venho saudosamente convidá-los para o grande evento do dia 9/7/2022, que acontecerá na Igreja do Parque Paulistano. Nosso trabalho terá início com a consagração a partir das 9 horas até o meio-dia. O evangelismo a partir das 13h40 ao término das 15h30, com os líderes regionais Isabelle e Rebeca, com a organização do pastor da Regional 1, pastor Misael. Palestra das 16 horas às 17 horas com o palestrante Daniel. E às 18 horas daremos início ao culto de celebração ao 38º ano de aniversário da nossa igreja Parque Paulistano, situado na rua Monsenhor Lourenço Giordano, número 1265, no Parque Paulistano. E assim eu agradeço, conto com a colaboração de todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.